Como encontrar a metade da alma? Convidamos o preletor em grau júnior, Ivo Masanobu Yamamoto. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade. E a senhores, todos os senhores, né? Senhoras, por estar hoje, ter decidido participar da reunião para que a gente possa estudar, né, um pouquinho mais sobre o ensinamento da Seicho no Ie. Hoje temos um tema bastante interessante, né? Como encontrar a metade da alma, né? Mas alguns devem estar pensando, pô, mas já encontrei minha metade da alma, né? Para que eu vou ouvir uma palestra dessa? Mas na verdade nós vamos estudar um pouco mais também. Quando nós falamos em encontrar a metade da alma, né, ele está intrinsecamente ligado com o casamento. Né? Então nós vamos estudar, né, o real motivo do casamento, por que nos casamos. Então vai ser um tema interessante também para aqueles que já encontraram a sua metade da alma. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida, as coisas vão acontecendo por um acaso da vida, né? De repente encontramos alguém, né? De repente gostamos da pessoa, de repente nos casamos, de repente encontramos um emprego. Então a gente acha que a nossa vida vai se desenrolando por acaso, né? As coisas vão acontecendo sem o nosso controle. Mas na verdade, nós aprendemos aqui dentro do ensinamento da Seicho no Ie que nada que acontece na nossa vida é simplesmente um acaso. Tudo o que acontece tem um motivo, um porquê de acontecer, e tudo o que acontece, inclusive, na verdade, ele foi desencadeado por nós mesmos. Né? Às vezes pensamos assim, bom, minha metade da alma, mas será que a pessoa que eu encontrei realmente é minha metade da alma? Né? Eu fui, né, antigamente os japoneses, né, tinham o costume de fazer miai, né? Miai é apresentar, né, uma pessoa para outra, e pensava assim, mas isso não é eu encontrar minha metade da alma, né? Mas na verdade as coisas vão acontecendo ao nosso redor, que inclusive isso, né, o fato de alguém apresentar uma pessoa, né, pode ter sido desencadeado para que possamos encontrar realmente nossa metade da alma. Tanto que, né, muitos casamentos, né, de antigamente deram certo, né? Apesar de ter sido miai, né? Hoje em dia as pessoas falam, não, eu quero encontrar, né, a pessoa, não quero que seja através de um miai. Mas hoje a gente vê muitas pessoas, né, muitos casais que não dão certo. E para que a gente possa entender um pouquinho melhor, só para uma introdução, nesse livro Comande Sua Vida com o Poder na Mente, a Seicho no Ie, ele estudou, né, o porquê dos acontecimentos na nossa vida, né? Por que será que algumas pessoas aparentemente, né, têm tanta sorte, tudo dá certo, e para as outras não dá, né? Então a Dr. Masaru Taniguchi, quando escreveu os livros, né, ele fez todo esse estudo do porquê dos acontecimentos, né? E quando nós passamos a compreender que existem leis que regem a nossa vida, né, que as coisas que acontecem na nossa vida dependem do funcionamento dessas leis, dependem de atitudes nossas, aí passamos a compreender que nós temos sim controle sobre a nossa vida, né? Que as coisas que acontecem ao nosso redor não acontecem por um simples acaso, mas sim desencadeados pelas nossas atitudes. Nesse livro diz o seguinte, as leis mentais, né? Essa é uma das leis que nós vamos estudar hoje também. As leis mentais proporcionam liberdade, alegria, saúde, prosperidade e paz às pessoas que as compreendem e aplicam corretamente na vida prática. Então é necessário compreender essas leis mentais para que possamos ter liberdade, alegria, saúde, prosperidade, né? Compreender e aplicar efetivamente na vida prática para que tenhamos tudo isso. E um pouco mais adiante diz assim, assim sendo, viver a filosofia metafísica, que é a filosofia da Seicho no Ie, né? Metafísica é o que transcende o fenômeno. Ou aplicá-las na vida cotidiana é viver com base na consciência de transcender a matéria. A filosofia transcendental consiste em analisar o que estamos vendo agora, o aspecto fenomênico, e investigar as causas. Trata-se de pesquisar a causa última das manifestações fenomênicas e estudar as leis que fizeram surgir este mundo com o aspecto material que ele apresenta. Né? Ou seja, quando nós passamos a entender essas leis que regem a nossa vida, passamos a compreender que temos sim controle sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Né? Às vezes a gente pensa assim, mas como assim a gente tem o controle?
Então, de repente, vem um assaltante e assalta uma pessoa. Como que a gente tem controle sobre isso? Né? Na realidade, quando nós compreendemos melhor o ensinamento, nós passamos a compreender que quando acontece determinadas situações na nossa vida que nós não gostamos, na verdade, através da nossa mente, através do que nós temos na nossa mente, nós atraímos situações, tanto positivas quanto negativas. Né? E se nós atraímos através da nossa mente, nós tendo controle da nossa mente, conseguimos, né, ao invés de atrair essas situações negativas, repudiar essas situações negativas, ou não atraí-las, e passar a atrair somente situações positivas. E uma dessas situações, né, logicamente, é encontrar a metade da alma. Né? Não é por acaso que a gente encontra, e nem por acaso que a gente não encontra. Né? Muitas vezes a gente pensa, puxa, mas estou procurando aí há tanto tempo, né, e não consigo encontrar. E outros pensam, será que eu estou com a metade da alma correta? Isso é que a gente vai, né, procurar estudar hoje. Nosso livro-texto é Superando Obstáculos, né, do professor Yoshihiko Iwasaka. É um dos capítulos desse livro. Então, inicialmente, para que a gente possa compreender, né, como encontrar a metade da alma, é necessário a gente ter a correta ideia de casamento. Né? O que é o casamento para nós? Né? Qual que é a minha ideia de casamento? Tem pessoas que pensam assim, casamento tira a liberdade. Né? Eu tenho tanta liberdade hoje, eu caso, a mulher não vai deixar eu ir para lá, não vai deixar eu sair com os amigos, né? Eu gosto de sair com as minhas amigas, mas meu marido aí vai ficar de olho. Então tem gente que tem essa ideia. E outros que pensam, sogra é um problema. Né? Então tem esses conceitos de que sogra, né, é aquele negócio. Então, quem tem esse tipo de ideia, né, já começa a repudiar, de certa forma, o casamento. E o senhor sabe como que a gente pode ter a sogra na palma da mão? Tem uma fórmula muito boa da gente ter a sogra na palma da mão, né, que ela vai passar a te adorar. Sabe qual que é? É fazer o seu marido, sua esposa, né, o marido, a esposa mais feliz desse mundo. Não existe mãe, né, que perde, né, digamos assim, né, o seu filho, sua filha amada para uma pessoa, e que a pessoa torna-se, toda vez que a sogra, a mãe dela encontra ela e ela está super feliz, ela vai, né, te tratar muito bem, vai te adorar, porque você está fazendo ele ou ela muito feliz. Outra ideia, vou casar para ser feliz. Vinculamos a nossa felicidade a um acontecimento externo. Né? Muitas pessoas têm essa ideia, né? Eu preciso casar para ser feliz. Né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Né? Mas na verdade essa ideia, ele guarda uma ideia de egoísmo. Por quê? Eu vou ser feliz quando casar. Então quer dizer, qual que é essa ideia? Meu marido vai me fazer feliz, minha esposa vai me fazer feliz. Né? E essa ideia está errada. Né? Na realidade, a gente casa para tornar o outro feliz. Quem casa com esse pensamento, não, eu vou me casar para fazer minha mulher a mulher mais feliz do mundo, ou meu marido o marido mais feliz do mundo, aí se torna feliz. Porque qual marido ou esposa que gosta de ver o seu cônjuge infeliz? Né? Todo dia você encontra, a pessoa está infeliz, é a pior coisa que existe. Mas quando a gente torna, né, o nosso cônjuge feliz, nós também nos tornamos felizes. A mente coletiva que guarda tudo isso é que muitas vezes, né, aquela ideia, meu Deus, né, eu vou casar, vou levar a sogra junto. Então, quer dizer, essa ideia de que a sogra é chata, que a sogra é ruim, né, faz com que efetivamente isso se manifeste. Uma das leis mentais que concretiza-se aquilo que nós acreditamos. Né? Se eu acredito que todas as sogras são ruins, que o casamento tira a liberdade, né, isso vai fazer com que efetivamente isso aconteça, porque eu acredito. Então nós temos que sair do senso comum. Apesar de todos pensarem dessa forma, né, a minha vida não vai ser assim. Né? Eu tenho uma sogra maravilhosa, né? Minha sogra é maravilhosa, graças à minha sogra que eu tenho essa esposa maravilhosa, esse marido maravilhoso. Né? Quem tem esse pensamento sai do senso comum e com certeza vai ser muito feliz. Então nós temos que ter uma ideia correta de casamento. O verdadeiro significado do casamento não deve se contraí-lo como um meio de garantir a segurança econômica ou de satisfazer o instinto sexual.
né? Isso aqui antigamente tinha mais, né? Ah, eu preciso me casar, vou casar com um homem rico para ele me sustentar, vou casar com uma mulher rica para ela me sustentar, né? Então quem casa com esse pensamento, logicamente que não vai ser feliz, porque a ideia não é tornar o outro feliz, mas eu ficar seguro economicamente, financeiramente, né? Ou satisfazer o instinto sexual, né? Quem casa somente com esse pensamento também não vai ser feliz. A razão que leva um homem e uma mulher a desejar se casar deve ser a alegria de ter encontrado no outro a metade da sua alma. Esse é o sentimento de amor e profundo respeito, né? Então, quando a gente tem essa alegria de ter encontrado no outro a metade da sua alma, é que a gente surge aquele desejo de casar, né? Esse é o verdadeiro significado. E continuando, né? Devemos compreender que o casamento é uma nova fase de aprendizado. A vida é uma escola e o casamento é a faculdade. Na Sete Amanhã nós aprendemos que a nossa vida, na verdade, é um aprendizado. Estamos aqui para um aprendizado, através dos problemas, dificuldades, alegrias, tristezas, tudo o que vai ocorrendo na nossa vida, nós estamos aprendendo e crescendo. E antes de casar, quando somos solteiros, né, a gente não precisa dar, né, algumas vezes alguns dão satisfação para os pais, mas a maioria vive mais de forma livre, digamos assim, né? Mas a partir do casamento, a gente tem uma pessoa com quem a gente tem que dizer, olha, eu estou indo para onde, eu vou fazer isso, vamos fazer isso. Então sempre temos que compartilhar as nossas ideias, as nossas atitudes com alguém, né? Então, na verdade, aquela sensação de liberdade, ele fica mais restrito, né? Mas na verdade é uma nova fase de aprendizado, né? Sozinho aprendemos muitas coisas, mas juntos aprendemos, né, que não podemos ser tão egoístas, que nós temos que sempre estar compartilhando, né, com o nosso marido, com a nossa esposa. Então é uma nova fase de aprendizado, né, onde aprendemos muitas coisas. E que maravilha termos alguém para compartilhar da aprendizagem nessa faculdade, né? Como se você estivesse fazendo um trabalho, por exemplo, na escola. Você fazer trabalho sozinho é uma coisa, agora ter uma pessoa do lado para você poder compartilhar, perguntar, tirar dúvidas, a gente cresce muito mais, né? E esse marido, essa esposa, esse companheiro é justamente essa pessoa para estar aprendendo juntos. Problemas, alegrias, dificuldades, sorrisos, brigas são matérias necessárias ao crescimento espiritual, né? Não posso largar a faculdade na primeira prova difícil, né? Então muitas pessoas hoje, né, a gente vê uma média, né, que dura o casamento hoje em dia, né, é muito triste, né? Diz que a média de duração de um casamento aí é na faixa de 7 a 8 anos. Imagina só 7 a 8 anos que dura um casamento, na média, né? Lógico que uns duram a vida inteira e outros ali com menos de um ano, alguns meses, já estão se separando. Ou seja, a mesma coisa que você ingressou numa faculdade que você escolheu e chega na primeira prova, está difícil, eu vou largar a faculdade? Né? Então, na primeira briga, na primeira discussão, na primeira alguma coisa que você não concordou com o outro, falar, não, vamos separar. Né? Então, tem muita gente que já entra no casamento pensando, não vamos nem casar oficialmente, porque se não der certo a gente separa. Né? Então, essas são ideias equivocadas. Né? É a mesma coisa que você dizer, vou entrar na faculdade, mas se estiver difícil eu vou largar. Né? Será que é para isso que a gente faz a faculdade? Né? Será que é para isso que a gente casa? Aqui, os casos em que dificultam o encontro. Né? Por que algumas vezes nós temos algumas pessoas têm dificuldade de encontrar a metade da alma? Tem algumas situações ou outras que encontram, né? Tem pessoas que encontram a metade da alma, mas nunca dá certo. Fala, puxa, mas com esse não deu, com aquele não deu. Ou noiva está quase para casar e de repente não dá certo. Então tem algumas situações que a gente tem que analisar, né, o porquê que está acontecendo de não dar certo, a dificuldade de encontrar a metade da alma, assim como se casar. Né, pessoas obcecadas em ter um cônjuge muito rico ou muito bonito. Né? Tem gente que fala, não,
minha mulher tem que ser uma mulher super linda, alta, 1,90 m e, né, o meu marido tem que ser alguém muito rico, tem que ter muito dinheiro para me sustentar, né, para mim ir no salão, para eu não precisar trabalhar. Então quem tem essa ideia, né, de querer, né, ter um cônjuge muito rico, bonito, né, muitas vezes encontra certa dificuldade para encontrar metade da alma. Desejo de casar com o pensamento de querer se vangloriar, comparando o cônjuge com outros, né? Falar, não, minha mulher, meu marido vai ser o marido mais bonito do mundo, para os outros ter inveja, né? Que para os meus familiares ter inveja. Então quem tem também essa ideia está equivocado e encontra dificuldades de encontrar a sua metade da alma. Apesar do desejo de casar, tem no fundo da alma o pensamento de que hoje não se encontra mais um homem ou mulher que preste, né? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que têm, não, eu quero encontrar, eu quero casar, mas lá no fundo tem aquela ideia, né? Fala, pô, mas está difícil, né? Ninguém presta hoje em dia, né? Quem tem esse sentimento também vai encontrar dificuldade para encontrar a pessoa. Muitas vezes a gente tem essa ideia, conscientemente eu quero encontrar, eu quero casar, mas lá no fundo muitas vezes tem essa ideia, né? Então a gente tem que compreender e fazer a mudança necessária para que a gente mude o nosso pensamento. E outros casos também, o ressentimento contra pai e mãe, assim estará inconscientemente repudiando uma mulher que poderá ser seu cônjuge. Quem tem mágoa, ressentimento contra pai ou mãe, né, normalmente a mulher que tem contra o pai tem dificuldade de encontrar, né, a sua metade da alma ou alguém, né, com quem tenha um bom relacionamento para se casar. Porque normalmente a mulher procura refletir no marido, né, o pai, as atitudes do pai, assim como, né, a mulher, né, o homem reflete na mulher as atitudes da mãe. Então qualquer ressentimento, raiva, mágoa, né, alguma coisa que aconteceu lá no passado, que muitas vezes você nem se lembra, mas está gravado lá no seu subconsciente, pode fazer com que a gente tenha essa dificuldade. Então, né, no caso, a gente tem que procurar compreender isso e perdoar. Desarmonia conjugal dos pais, parentes ou vizinhos na infância. Pode deixar gravado no subconsciente a ideia de que é triste a convivência entre homem e mulher, nunca vou querer me casar. Né? Às vezes quando a gente ainda é criança, vê pai e mãe brigando muito, discutindo, de repente o pai está batendo na mãe, aí fica gravado no subconsciente, fala, puxa, mas isso que é o casamento? Né? Não quero me casar desse jeito, se isso é o casamento. Né? Se a gente tem esse tipo de ideia gravada na mente, também pode ter dificuldade. Rejeição à relação sexual devido a algum trauma ou religião, né? Forte ideia de pecado. Muitas vezes a criança viu alguma coisa, assistiu alguma coisa, ficou traumatizada com relação à relação sexual, né? E cria uma certa rejeição sobre isso, ou religião, né? Muitas vezes a família é muito religiosa e fica fortemente dizendo, não, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, né? E a rejeição à relação sexual também cria dificuldade para que a gente encontre a metade da alma. E mais algumas situações, né? Insatisfação por ter nascido com um determinado sexo. A mulher ou o homem acha que ser do sexo oposto seria mais vantajoso, né? Tem filha, por exemplo, fala, poxa, mas por que meu pai deixa meu irmão fazer de tudo, ele pode sair a hora que quiser e eu não posso? Aí começa a criar aquela insatisfação, puxa, eu podia ter nascido homem, né? Às vezes parece que não é nada, mas tem situações em que isso é muito forte, né? Isso aí pode criar, né, essa insatisfação, faz com que a gente não consiga encontrar metade da alma correta. Complexo de inferioridade, falta de amor próprio, né? Tem muitas pessoas que falam, mas eu sou desse jeito, do jeito que eu sou, ninguém vai me querer, né? Eu não gostaria de ser desse jeito, começa a ficar depressivo. Então, quer dizer, se a gente não se ama, quem vai nos amar? Né? Então a gente tem que amar, gostar de nós, da forma como somos, para que, né, o outro também goste de nós. Complexo de superioridade. Como vou encontrar alguém à minha altura? Né? Já tem pessoas que falam, não, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma pós-graduação. Né? Hoje, infelizmente, acontece muito disso. Né? As mulheres estão aí nas faculdades, se formando, fazendo pós-graduação, e os homens, cadê os homens? Né? Eu lembro que na minha época, quando eu fiz a faculdade de
contábeis, ciências contábeis, tinha 3 mulheres e 37 homens na minha sala. Hoje você vai numa faculdade aí de contabilidade, é 3 homens para 40 mulheres, né? Então, aí muitas vezes fica aquela ideia, ela fala, poxa, mas eu tenho faculdade, tenho isso, e o outro nem estudou, não tem nem o 2º grau. Então, quer dizer, esse complexo de superioridade, né, ao invés de ter a mente de que nós estamos, né, nós casamos, nós encontramos a pessoa para poder crescer junto, né? Então esse complexo de superioridade também faz com que nós tenhamos dificuldades. Agora chega de dificuldades, né? Então agora vamos ver como que a gente pode fazer para que a gente possa, né, efetivamente ser feliz encontrando a metade da alma. Mas é muito importante a gente compreender tudo isso, porque muitas vezes lá no fundo do nosso subconsciente nós temos isso gravado. Né? Às vezes numa situação que já passou, né, de algum relacionamento que teve e que não deu certo, falar, mas aquele receio, mas e se não der certo de novo, será que vai dar certo, será que não vai, eu já namorei tantas pessoas, nunca deu certo. Então quer dizer, esse sentimento, né, também pode prejudicar. Então a gente tem que pensar, não, né, eu estou numa nova fase, é como se você estivesse numa escola, o que passou já passou, não adianta a gente ficar pensando o que aconteceu lá atrás, né? O importante é que a partir de agora, né, eu vou ser feliz, eu vou tornar a pessoa que está ao meu lado mais feliz, que a gente consegue realmente ser feliz. Então o primeiro ponto para que a gente possa mudar tudo isso é tomar a decisão de ser um bom filho ou filha. Né? A Saint-Honoré bate muito, né, na importância de se reconciliar, de ter harmonia com os pais. Né? Quando os nossos pais, na verdade, são representantes de Deus na face da terra. Né? Nós somos filhos de Deus, mas viemos através dos nossos pais. Então, se eu tenho ressentimento com os nossos pais, se eu não sou um bom filho ou uma boa filha, eu vou ter dificuldades, né? Não só em relacionamentos futuros, como também na prosperidade, nos negócios. Isso tudo está ligado a ter um bom relacionamento com os pais, né? E muitas vezes as pessoas pensam, mas o que tem a ver? Né? Porque na verdade, né, nossa ligação com Deus é através dos nossos pais e antepassados. Então quando eu tenho uma mágoa, ressentimento com os pais, eu estou cortando essa ligação com Deus. Então se eu corto a ligação da fonte, né, é como se fosse uma árvore, né? Os nossos antepassados são as raízes, os nossos pais são o tronco e nós somos os galhos. Se eu corto o tronco, os galhos, as flores vão todos murchar. Da mesma forma, se eu corto a relação com meus antepassados, com meus pais, através de ressentimentos, né, dificilmente a gente consegue ser feliz. Se quer ser feliz no casamento, deve ser um bom filho, uma boa filha. Né? Compreender, né, o porquê que o pai age daquela forma, porquê a mãe age daquela forma. Utilizar palavras, né, carinhosas com os pais. Não levamos para o casamento a ideia de pai e mãe. Nós levamos para o casamento, né? Se tem desarmonia com os pais, levamos essa desarmonia junto no relacionamento. Os pais são os representantes de Deus na face da terra, né? Isso aqui que eu acabei de falar. Viemos através deles, se não tenho respeito por eles, não vou ter pelo meu cônjuge também. Então, o primeiro ponto é decidir, eu vou ser a partir de agora um bom filho, uma boa filha, né? Isso vai fazer com que eu abra as portas para que eu encontre o cônjuge, né, a metade da alma, ou que eu seja feliz no meu casamento com quem eu já estou. Idealizar um lar feliz, né? Imagine, né, ou sonhe um lar maravilhoso, né? Tem muitas pessoas que pensam, como será que vai ser minha casa quando eu casar? Né? Será que eu vou ficar brigando com os meus pais, como meus pais brigam? Como será que vai ser? E a gente muitas vezes começa a criar, né, uma ideia de lar não muito harmonioso. A gente tem que fazer o contrário, né? Imaginar sempre um lar maravilhoso. De acordo com a Lei Mental, manifesta-se aquilo que reconhecemos. Se eu imagino, sonho com um lar maravilhoso, onde sempre estou conversando com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, né? Assim a gente vai fazer com que ele seja. Se você imagina que ao casar terá um lar feliz, fazendo refeições juntos, sempre conversando, assim será. Então ele idealizar um lar feliz, é o segundo ponto. Mudança de postura mental.
né? Mudar a maneira de nós pensarmos, eliminar o complexo de inferioridade. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Se fomos criados, estamos nesse mundo, né? Como filhos de Deus, né? Nós não temos como ter o complexo de inferioridade. Eu não sou capaz, eu não consigo. Então quem tem esse complexo precisa eliminar para que seja mais feliz. Se não gosta de si mesmo, não está gostando de Deus, né? Se somos filhos de Deus, se somos imagem e semelhança de Deus, e eu falar, eu não gosto de mim, ninguém gosta de mim, eu tenho aquele sentimento de inferioridade, não está gostando de Deus, né? Acredite na pessoa maravilhosa que você é. Compreender as atitudes dos pais, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm um pai rígido, bravo, né? E as pessoas ficam, poxa, mas por que meu pai é desse jeito, né? O pai do outro, o pai de não sei quem é tão amoroso, abraça, e meu pai não é, por que ele é desse jeito? Né? Então, na verdade, não adianta a gente querer mudar os pais, né? Nossos pais, né, eles são o que são pela educação, pela vida que eles tiveram, né? Se ele não te abraça, se ele é meio bravo, é ríspido, essa é a forma dele manifestar amor, é a forma que ele aprendeu de manifestar amor, né? Não cabe a nós querer, né, ou desejar que ele mude, cabe a nós compreender, né, o porquê que ele age daquela forma e entender que, apesar das atitudes dele, né, ele nos ama, né? Quando a gente compreende isso e quando a gente muda a nossa visão acerca dos nossos pais, a gente acha que eles mudam, mas na verdade é a nossa visão que está mudando. Compreendendo isso, agradecer e pedir perdão. Eu queria que os senhores fechassem os olhos um momentinho. A gente vai colocar um hino que a gente sempre ouve na Seitonoia, mas muitas vezes a gente não reflete acerca das palavras que ele transmite. Então eu gostaria que os senhores fechassem os olhos um momentinho e refletissem sobre esse hino que nós vamos tocar. Muito obrigado. Muito bonito, né? É importante, né, essa nossa gratidão aos nossos pais, né? Independente do que tenha acontecido no passado, né, cabe a nós lembrar e ter a consciência de que é graças aos nossos pais é que nós temos essa alegria de estar vivendo, né? Simplesmente nossos pais poderiam ter dito, eu não quero esse filho, né? E de repente, se tivesse abortado, nós não estaríamos aqui. E o fato de estarmos vivos é a maior alegria que se pode ter, né? No mundo espiritual são muitos e muitos espíritos querendo vir a esse mundo. É como se fosse aquele vestibular onde, né, existem milhares de pessoas querendo entrar e apenas alguns entram. Esses alguns que entram na faculdade somos nós que estamos aqui graças aos nossos pais, né? Então nós temos que ter esse sentimento de amor e gratidão a eles. E uma outra mudança de postura mental. Acredite que sua metade da alma já está perto. Visualize e agradeça, né? Quem ainda não encontrou, né, tem essa consciência. Não, minha metade da alma já está perto. Às vezes as coisas vão acontecendo ao nosso redor, né, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, eliminamos aqueles pensamentos que fazem com que, né, as coisas não deem certo, e já está acontecendo as coisas ao nosso redor. Seja a metade da alma que você deseja, seja alegre, feliz, né? Muitas vezes nós queremos uma metade da alma, né, alegre, nós queremos alguém que é bacana, que tem senso de humor, mas nós somos assim, né? Ou quem já tem a sua metade da alma, né? Muitas vezes nós queremos, puxa, eu queria que meu marido fosse, né, mais alegre, carinhoso, educado, né, que me entendesse. E nós fazemos tudo isso, né? Nós sempre queremos, né, que o marido, que a esposa seja de uma forma, que meu noivo, minha noiva, minha namorada, meu namorado seja de uma determinada forma. Mas se eu quero que ela ou ele seja assim, nós precisamos ser, né? Quando nós mudarmos a nossa atitude, então é aquela história, tudo que você dá, você recebe. Então, se de repente você está recebendo coices do seu marido ou da sua esposa, é porque na verdade você está pensando, você está dando os coices também, né? Se você está sendo maltratado, né? Às vezes a gente vê pessoas que utilizam palavras que
magoam, né? Pessoas de fora olham e falam, puxa, mas como que o marido pode tratar a esposa daquele jeito, a esposa pode tratar daquele jeito? E muitas vezes a pessoa fala, já estou acostumado, né? Meu marido é assim mesmo, minha esposa é assim mesmo. Mas muitas vezes isso vai magoando a pessoa por dentro. E a pessoa não fala, vai guardando, chega uma determinada hora, acontece uma coisinha e a pessoa se separa, fala, puxa, só por causa daquilo separou? Na verdade não é só por causa daquilo, mas é todo dia, vai se acumulando dentro de si. Tem muitas pessoas que não exteriorizam, algumas pessoas ficam doentes, quando vai guardando ressentimentos, e outras não guardam, outras, por exemplo, que dá um ataque cardíaco, são pessoas que estão lá guardando ressentimentos, palavras, que magoam, estão guardando e não manifestam, e acaba se manifestando através de doenças, Então, se eu quero uma pessoa maravilhosa, carinhosa, educada, que me trata bem, sejamos assim também, Quando nós mudamos, o mundo se transforma, as pessoas se transformam, e muitas vezes a gente acha que não, ele mudou, ela mudou, Na verdade, é a nossa visão que muda, por isso que as pessoas mudam. E nós temos aqui a oração para encontrar a metade da alma, Depois que nós estivemos juntos, eu descobri que a minha esposa Érica fazia essa oração, E depois de algum tempo fazendo, a gente acabou se encontrando. Então a nossa história também é como eu falei lá no começo, as coisas vão acontecendo ao nosso redor que a gente não percebe, mas tudo, quando a gente toma uma decisão, quando a gente tem um pensamento alegre, positivo, as coisas vão acontecendo ao nosso redor para que tudo aquilo que nós desejamos se concretize. Não tem pessoas que daqui, por exemplo, vai lá para a Itália, para os Estados Unidos, para o Japão, mora na mesma cidade, se encontram lá e dão certo e se casam. Então as coisas vão acontecendo de acordo com o que tem que acontecer. Eu e a Érica, por exemplo, a gente conhecia na época do Juvenis aqui, e na época a gente se conhecia, até uma vez eu já contei, mas uma vez a gente trocou aquele correio elegante, eu mandei para ela, ela mandou para mim, e na época assim, achava bonitinho e tal, e estava guardado. Depois que a gente começou a namorar, a gente foi ver lá, eu tinha mandado para ela, ela tinha mandado para mim, tanto eu quanto ela tinha guardado esse correio elegante. Então, são coisas que vão acontecendo, mas tudo tem o seu momento certo. Às vezes a gente espera e fala, puxa, tem gente que está lá desesperada, eu preciso arranjar alguém. Mas no momento certo as coisas vão acontecendo. Mas para que isso aconteça, a gente tem que, compreendendo o real motivo do casamento, compreendendo as mudanças que eu preciso fazer na minha mente, as minhas atitudes, se eu quero uma pessoa correta, bacana, eu tenho que ser desse jeito. Eu preciso passar a portar de forma que eu quero que as pessoas me tratem. Isso vai fazer com que as coisas passem a acontecer ao nosso redor, porque, como nós falamos, tudo depende da lei mental. Tudo que eu faço retorna para mim. Se eu não estou contente com a minha vida hoje por determinados acontecimentos, tudo aquilo partiu de mim. Então, significa que eu preciso mudar em algum ponto. Quando eu passar a compreender isso, falo, puxa, mas se minha vida não está certo, os relacionamentos não vão bem, meus negócios não vão bem, minha vida financeira não vai bem, isso está demonstrando que eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar em algum ponto. Então, nada mais é do que um aviso para as mudanças necessárias. Quando a gente não compreende isso, passa a vida sofrendo, penando, com dificuldades. Mas quando eu entendo, puxa, mas se está acontecendo isso é porque eu preciso mudar em alguma coisa, e eu passo a fazer as mudanças, aí tudo aquilo que de negativo está acontecendo passa a mudar, e com certeza as coisas melhoram. Então nós temos essa oração, vamos, mesmo aqueles que já encontraram a metade da alma, para reforçar mais ainda aquele vínculo com o nosso parceiro, vamos todos juntos fazer essa oração. Vamos fechar os olhos e repitam, não, pode ficar com os olhos abertos, vamos repetir todos juntos ali. Ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que vós estáis reservando para mim, e que é a outra metade da minha alma.
bem no íntimo da minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra, neste momento. Onde quer que ela se encontre, a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente. E então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu vos agradeço, Deus, por haveres criado a outra metade da minha alma e por estardes providenciando para nos conduzir a um casamento feliz. Muito bem, então essa é a oração para encontrar a metade da alma, né? Quem ainda não encontrou pode começar a fazer essa oração, né? E quem já encontrou, agradecer, né? É uma coisa que muitas vezes falta, é o sentimento de gratidão, né? Por isso que a primeira norma fundamental da Seitonai diz agradecer a todas as coisas do universo, né? Nós temos que criar esse hábito de ser normal, né? Quando o marido faz alguma coisa, a esposa faz, o namorado, a namorada, a gente já agradecer, né? Quando isso está gravado no fundo da nossa alma, naturalmente a gente agradece, né? Não precisa ficar lembrando, esqueci de agradecer, né? Então é importante essa mudança de postura, né? Mudança que pouco a pouco, muitas vezes devido ao nosso hábito, a gente não está habituado a agradecer, mas criar esse hábito de agradecer. Assim, né? Lógico que a gente não encerra todos os assuntos com relação a isso, mas pelo menos uma parte, né, para que a gente possa compreender, né, o porquê que muitas vezes, né, a gente tem uma certa dificuldade. Então nós temos que trabalhar, né, estudar bastante, trabalhar a nossa mente, né, para que a nossa mente fique aberta, né, para que aquela metade da alma, muitas vezes a metade da alma está ali querendo se aproximar, né, mas as vibrações muitas vezes ainda não estão em sintonia, né? Eu quero uma pessoa alegre, feliz, mas se eu não sou, eu não vou conseguir atrair aquela metade da alma, né? Então eu preciso passar a mudar, né, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, para que, né, as coisas aconteçam na nossa vida. Muito obrigado a todos os senhores que continuam estudando, né, esse ensinamento, para que, né, é um ensinamento que mostra que nós temos controle de tudo na nossa vida, né? A forma como nós pensamos e nós agimos é que faz com que o mundo ao nosso redor se mova e que as coisas aconteçam. Muito obrigado a todos os senhores pela atenção. Muito obrigado. Para fazer a explicação e conduzir a prática desta noite, explicação do Diário de Elogios, convidamos o preletor em grau júnior, Ivo Masanobu Yamamoto. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta com relação ao que nós estudamos até agora? Nada? Tudo certinho? A gente tem que aproveitar, né, esses momentos, principalmente nas reuniões de quarta-feira, né, para a gente poder tirar, né, alguma dúvida, alguma coisa que fica, para que a gente possa entender cada vez melhor. Nós vamos falar, né, qualquer pergunta que tiver, daí pode interromper qualquer hora para poder fazer a pergunta, tá? Nós temos hoje, né, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Diário de Elogio, tá? Os senhores já devem conhecer, né, dentro da Seitonai, né, nós aprendemos que as pessoas crescem, as pessoas se direcionam na direção em que são elogiadas, né? Não só crianças, mas adultos também, né? Para namorados a gente não precisa nem dizer isso, porque, né, quando está namorando, quando está noivo, né, um vive elogiando o outro, né? Às vezes não fez nada, fala, nossa, que cabelo lindo, né? Às vezes está ali, né, um horror, mas sempre está achando alguma coisa que para poder elogiar, né? Então essa que é a questão, né? A gente busca motivos para elogiar, né? Infelizmente, normalmente, né, depois que as pessoas se casam, né, ao invés de buscar motivos de elogiar, começa
a caçar, né, problemas, fala, puxa, né, não sabia que você era assim, se eu soubesse eu não tinha casado, né, a gente começa a buscar defeitos um no outro, né, e conforme a lei, né, como nós falamos, é a lei que comanda toda a nossa vida, conforme a lei manifesta-se aquilo que reconhecemos. Né, se eu passo a achar, né, que meu marido ou minha esposa, né, é isso, que não é perfeito, que é aquilo, assim ele vai se manifestar, assim ela vai se manifestar. Né? Então o segredo é, mesmo após casados, continuar a elogiar. Né? Então isso aqui é um diário de elogios, né, onde nós devemos, né, colocar, se os senhores adquirirem ele, lá consta lá que a gente precisa elogiar nós mesmos, né, não precisa esperar os outros elogiar, mas a gente tem que buscar, né, as nossas qualidades para nos elogiarmos. E colocar todo dia, colocar um elogio, né, do marido, do namorado, do noivo, dos pais, né, a gente vai colocando, né, todo dia, pensa, né, às vezes a gente pensa, mas não tenho nada para elogiar no meu marido, não tenho nada para elogiar na minha esposa. Mas vai lá, busca, puxa, e no tempo de namoro, como é que ela era? Aí fala, lembrei do negócio, coloca. Todo dia a gente vai colocando, aí a gente vai descobrir, fala, puxa, que maravilha, né? Como que meu marido tem tantas qualidades. Os senhores devem ter visto já, isso aqui já é coisa antiga, não sei se o autor é realmente Olavo Bilac, mas num certo momento lá, diz que uma pessoa queria vender um sítio dele, né? E falou, puxa, mas como é que eu vou vender esse sítio? Eu tenho um amigo lá, né, o Olavo Bilac, é poeta, eu vou pedir para ele escrever um texto ali que eu vou conseguir com facilidade de vender. Né? E ele escreveu isso aqui, ó, vende-se um sítio. Aí o Olavo escreveu, vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo cortado por cristalinas e marejantes águas de um lindo ribeirão. A casa banhada pelo sol nascente oferece a sombra tranquila das... E ali cortou. Bom, mas era alguma coisa assim. Né? Daí, passado um tempo, né, ele encontrou de novo, o Olavo encontrou com ele, e aí conseguiu vender, né, o seu sítio. Falei, que vender que nada, depois que eu li aquele anúncio lá, eu desisti, né? Eu não sabia que minha propriedade era tão bonita assim. Né? Então, na verdade, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, tem muitas qualidades que, com o passar do tempo, a gente começa... É tão normal, né, o marido, a esposa, que a gente esquece as qualidades e começa a ver os defeitos. Né? E quanto mais defeito nós enxergamos, mais ela se acentua, né? Conforme a lei mental, aquilo que nós reconhecemos, ela se manifesta. Né? Então, porque antes de casarmos, ele era o príncipe encantado, a princesa encantada, era maravilhoso, tudo maravilhoso. Por que depois que passou a conviver com você, se torna um sapo? Não é verdade? Então a culpa é de quem? Né? Então, na verdade, a Seixonê não usa o termo culpa, né? Mas a responsabilidade é da pessoa que está junto. Né? Se antes, quando estava lá com a sogra, com o sogro, era maravilhoso, era o príncipe encantado, a princesa encantada, depois que veio morar com você, virou um sapo. Né? Então, de quem é a responsabilidade? Isso acontece por quê? Justamente porque a gente observa, né, os problemas, os defeitos da pessoa, e a gente começa só ressaltar defeitos e esquece das qualidades. É tipo aquilo lá, já consegui mesmo, né, já pesquei mesmo meu peixe, né, não preciso ficar mais elogiando, mas é necessário, né, se a gente quer manter uma vida harmoniosa e feliz, nós necessitamos sim continuar mantendo esse relacionamento harmonioso. Continuando aqui no livro Superando Obstáculos, ele diz aqui, ó, o lar é a base do sucesso. Onde existe harmonia, manifesta-se Deus. A verdadeira felicidade e o verdadeiro sucesso do ser humano estão baseados no seu lar harmonioso. Quem tem um lar harmonioso, onde a gente volta e é aquela alegria, né? Um conversando com o outro, um trocando, dizendo o que aconteceu durante o dia, felizes, né? É um lar harmonioso onde reina prosperidade. Né? Mas aquele lar onde voltou, é uma briga, uma discussão, só reclamação, tudo está ruim, nada está bom, não existe prosperidade. Né? As coisas começam a não dar certo, começa a se manifestar doença. Né? Então, se eu quero ser próspero, eu preciso fazer com que meu lar seja harmonioso. Né? Não adianta a gente esperar, mas aí quem tem que mudar é meu pai, quem tem que mudar é meu irmão.
Não, se eu conheço, se eu sei que a lei mental faz com que as coisas aconteçam, eu tenho que fazer as mudanças. Né? E é interessante que nós tivemos um módulo de estudo em Astorga, né? E a pessoa perguntou, né? Puxa, mas é tão difícil, né? Eu acho esse ensinamento tão bacana, maravilhoso, mas é difícil de passar para as pessoas, né? É difícil de trazer alguém para Seitonoi para ensinar isso. Daí, como que eu faço? A pessoa perguntou. Né? E a melhor forma de fazer tudo isso é dando exemplo. Né? Se eu entendo que a lei que comanda a minha vida é uma lei mental, né? Em que, a partir do momento que eu tenho bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras, tudo isso vai retornar para mim, né? Eu preciso passar a agir dessa forma. E a partir do momento que eu passo a agir dessa forma, as pessoas vão dizer, ué, o que aconteceu com você que mudou? Eu falo, não, eu entendi o que é a verdade da vida, eu entendi como que a minha vida se processa, por isso que eu fiz as mudanças. A partir do momento que eu faço as mudanças, a gente percebe que as coisas passam a acontecer à nossa volta. Né? O nosso preletor Joucir, né, que antigamente participava aqui, ele dizia, duvide da Seitonoi. O mestre fala, você não precisa acreditar piamente na Seitonoi, você tem que comprovar o que a Seitonoi diz. Né? Então ele dizia, duvide e coloque em prática só para dizer, não, estava errado. Né? Comece a pensar positivo, comece a utilizar palavras alegres, positivas, e verifique se as coisas não mudam. Né? E as coisas mudam. Né? Só essa mudança da nossa postura faz com que as coisas ao nosso redor mudem, que aconteçam, e a gente pensa, puxa, as pessoas mudaram. Né? E na verdade é a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar que faz as mudanças no outro. Então, se eu quero atrair alegria, prosperidade, felicidade na minha vida, eu tenho que passar, né, a deixar, né? Porque o livre-arbítrio é justamente isso, é a nossa livre capacidade de escolher. Eu escolho se meus pensamentos vão ser positivos ou não. Eu escolho se de repente meu marido ou minha esposa chega lá e está meio nervoso, né? Eu vou chegar lá e falar, ué, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? Tem muita gente que começa uma discussão dessa forma, né? Não tem nem motivo sequer e fala, ué, por que você está desse jeito? E também fica bravo, né? Não tem nem motivo, só porque o outro está meio sério, já fica bravo. Né? Então, na verdade, a gente tem que ter consciência, puxa, deve ter passado por algum problema, alguma dificuldade, né? Deixa quietinho lá, daqui a pouco vai conversar, daqui a pouco oferece uma água, não precisa ficar cutucando o que aconteceu, o que foi. Né? Então, isso aí, somos tudo nós que decidimos. Eu decido como agir. Né? E se eu sei que das minhas atitudes depende a resposta que o mundo dá, que as pessoas me dão, eu vou passar a ter atitudes negativas que vão me trazer consequências negativas. Né? Aí é falta de inteligência fazer isso. Né? A partir do momento que eu sei que são minhas atitudes que vai desencadear situações e atitudes à minha volta, e se eu quero ser feliz, né? Basta distribuir sorrisos, distribuir alegrias, compreensão, principalmente. Né? Se meu pai está agindo daquela forma, se o meu marido está agindo, minha esposa está agindo, deve ter algum problema, deixa quieto, daqui a pouco a gente resolve, daqui a pouco eu pergunto, na hora que a pessoa quiser falar, ele fala. Né? Então, essa atitude que nós temos que ter, isso que vai fazer a diferença na nossa vida, né? Se nós vamos ser felizes ou não. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, numa próxima oportunidade, né, os senhores vai pensando, né, falam, ó, eu tenho tal dúvida, então eu quero, né, tirar essas dúvidas, ou mesmo, né, não sendo durante a palestra, qualquer hora que os senhores tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, né, pode procurar, né, sempre o Dr. Ernesto, a Doutora Solange está por aqui também, né, quem quiser, tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né, para conversar. Agradeço, né, parabenizo a decisão dos senhores de estarem aqui numa quarta-feira à noite, né, muitos trabalharam o dia inteiro, estão aqui para que a gente possa realmente compreender, estudar e fazer a diferença na vida das pessoas que nos cercam. Né? Essa decisão de nós estarmos aqui é porque nós temos interesse em que as coisas sejam melhores, que o mundo seja melhor. Né? Muitas pessoas querem mudanças, mas não fazem nada para que isso aconteça. Né? Reclamam de muitas coisas, que as coisas poderiam ser diferentes, mas o que estamos fazendo para que as coisas melhorem?
né? Essa é uma atitude, né, dos senhores estarem aqui, é uma atitude para procurar melhorar um pouco mais aquilo que a gente deseja que melhore. Parabéns e muito obrigado a todos pela presença hoje. Muito obrigado. Para proferir as palavras de agradecimento e fazer os avisos, convidamos o preletor em grau júnior, Ernesto Guilherme Kemmelmeyer. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma noite maravilhosa, né? Fresquinha, ninguém passou calor hoje, né? Tranquilos aqui. E para estudar um assunto maravilhoso como esse hoje, né? Mesmo quem já tem metade da alma, né? A gente aprendeu muitas coisas mais além disso. Não foi só sobre a metade da alma, né? Tá tudo embutido aí junto, muita coisa a mais. Eu aproveitei para relembrar muita coisa de quando eu comecei a namorar, o que eu pus na cabeça quando eu fui falando assim, né? Sabe uma coisa, eu estava na faculdade, já estava no último ano da universidade, e pensei, agora tem tempo de arrumar uma namorada, né? Aí eu pensei, mas olha, naquele tempo, aos domingos, passava o programa do Silvio Santos, programa do Chacrinha, ou então tinha alguns outros programas de auditório assim. Então você ia arrumar uma namorada, você ia sentar na sala, mãozinha dada, naquele tempo não tinha esse negócio aí assim muito, né? Mãozinha dada, alguns pirralhos em volta como vela, né? O sogro, sogra, assistindo um programa daqueles, chatíssimo, né? Eu pensava, eu preciso arrumar uma namorada que não seja aqui de Ponta Grossa. Eu morava lá em Ponta Grossa, fazia faculdade lá, que seja de fora, porque aí eu não vou ter que ficar namorando na frente da televisão com umas velas do meu lado, né? Aí eu comecei a pensar nas moças que estudavam lá e que não eram, né, de Ponta Grossa, né? Aí achei aquela baixinha ali, né? Um dia uma festinha no diretório, começamos a dançar e tal, e começamos a conversar e pronto, estamos aí, né? A gente não conhecia Seitonoye nem nada disso, viemos conhecer bem depois, né? Mas por que a gente acaba ficando quando a gente vem na Seitonoye? Porque de repente a gente percebe que tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui bate com aquilo que a gente pensa, né? Então, nossa, mas é mesmo, não é que é verdade, né? Você senta ali, começa a escutar e se identifica com aquele ensinamento, né? E aí a gente está querendo um peixinho na água, maravilha, uma beleza. E para a gente continuar com tudo isso, nós temos aqui algumas atividades que nós queremos anunciar. De muitos anos, no tempo que eu estava começando com a Seitonoye, eu não era nem preletor ainda, né? Eu ia para São Paulo fazer cursos da prosperidade, ela também vinha de Belo Horizonte, ela e o marido dela é engenheiro, muito bacana também, um casal muito ativo dentro da Seitonoye, muito ativos profissionalmente também. Uma caneta, né? Porque nós vamos ter que escrever, nós vamos copiar, traz a sutra junto, vamos copiar e transcrever. Quando nós escrevemos, quando nós copiamos e escrevemos, nós percebemos muito mais a força das palavras do que a gente apenas lendo, né? Então a gente transcreve, nós vamos fazer essa prática. E agora, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade que tivemos de estar hoje aqui, ao mestre Masaharu Taniguchi que nos passou esse ensinamento, ao preletor Ivo que nos trouxe de uma forma tão carinhosa, tão bem preparada esse tema. Muito obrigado, e a todos que colaboraram, né, para que essa reunião pudesse acontecer, e principalmente a cada um dos senhores, senhoras e vocês que estão aqui, que sem vocês não haveria reunião. Muito obrigado. Feliz retorno aos seus lares. Muito obrigado.